Pai, como seguir em frente apesar de todos os problemas que eu tive com meu pai? Como aceitar o meu pai? Como resgatar a minha relação com meu pai, esteja ele aqui ou não? O que devo fazer em relação ao meu pai? Inúmeras perguntas surgem a partir daí. Tem um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás, eu até vou deixar ele no card, vou colocar aí no card aqui em cima. É um vídeo falando sobre pai, falando sobre o relacionamento com o pai. E a partir desse vídeo surgiram muitas questões, e eu quero trazer essas questões para cá, de maneira que a gente possa falar um pouquinho. Nós vamos conversar um pouco sobre elas e assim talvez a gente consiga entrar, se aprofundar ainda mais nessa questão do pai. Porque é muito simples a gente dizer, você precisa tomar o seu pai, você precisa tomar o seu pai. Mas só quando a gente consegue compreender algo, quando a gente consegue entender algo, quando a gente reconhece, na verdade, algo, é que a gente pode fazer alguma coisa. Do contrário, a gente não consegue fazer. Então eu quero trazer um pouquinho de reconhecimento a partir de uma visão sistêmica nessa relação com o pai. E eu espero que você fique comigo nesse vídeo. Se você tem alguém que tem uma questão como essa, se você tem alguém que tem um problema como esse, eu gostaria de pedir para você que compartilhasse esse vídeo. Compartilhe o vídeo, porque eu acho que vai ser bom para a pessoa, seria bom para ela poder refletir. E essa visão sistêmica, essa postura sistêmica, ela nos ajuda muito a seguir em frente. Vamos falar um pouquinho sobre os pais, então. Sobre os pais, não, sobre a nossa relação com o nosso pai hoje, tá bom? Eu vou ler algumas questões que foram trazidas pelas pessoas, vou respondê-las de forma que a gente consiga ir se aprofundando cada vez mais nesse questionamento, porque eu acho que isso é interessante para a gente. Quando a gente traz algo que é muito verdadeiro, do sentimento de alguém, daquilo que a pessoa está sentindo e aquilo que ela está colocando aqui como sentimento, a partir daquilo que nós falamos dentro da constelação, da importância de tomar o pai. Vou trazer uma primeira questão para vocês, que é a seguinte, olha. A pessoa diz, cara, seu trabalho é lindo, por favor, você poderia ajudar-me? Estou estagnada no campo profissional, sei que preciso tomar meu pai, que infelizmente já faleceu. Como eu faria isso? Constelaria? Bom, é sempre muito complicado a gente responder sem a gente entender direito qual é o processo da pessoa. Mas nós podemos colocar algumas possibilidades. No campo das possibilidades, a gente pode trazer algumas coisas que talvez possam nos ajudar muito aqui. Vamos pensar primeiro, tem uma questão que o Bert Hellinger fala muito, ele traz muito essa questão, ele fala muito da nossa relação com a nossa mãe, a relação que nós temos com a nossa mãe e com o nosso trabalho. Aí talvez você diga assim, cara, mas o que tem a ver? Eu estou perguntando do meu pai, o que tem a ver o meu pai com minha mãe nesse exato momento? Eu vou falar de algo que é uma possibilidade, sempre no campo de possibilidades. Eu vou falar de algo que ele cita em muitos livros, que é o que a gente chama de dupla transferência. E o que é uma dupla transferência? É quando você faz uma transferência de objeto e sentimento. E aqui a gente pode trazer uma possibilidade em termos de exemplo, talvez isso possa ajudar essa pessoa. Sabe, quando a gente diz que a gente não conseguiu tomar o nosso pai, isso não é 100% da realidade daquilo que está dentro da gente. Veja, quando uma pessoa fala, eu gostaria de tomar meu pai, é que, de alguma maneira, ela já tem um relacionamento com esse pai. O difícil é ela poder aceitar, poder entender que ela pode aceitar sem ter que concordar. E o que acontece, aí entra essa questão de dupla transferência, que eu acho que ela é bem interessante da gente olhar. O que acontece na nossa infância, muitas vezes? Sabe, um homem e uma mulher, eles têm um relacionamento de casal. É isso que um homem e uma mulher têm. Eles têm só um relacionamento de casal. Vou deixar meus bonecos aqui. Ó. Então aqui nós temos um homem e uma mulher que têm um relacionamento de casal. Uma criança deveria ficar onde? Ela deveria ficar sempre fora do relacionamento dos seus pais. Porque quando ela se envolve no relacionamento do pai, quando ela vem aqui para o meio, e ela pode vir aqui para o meio de inúmeras maneiras, vou te citar algumas. Ela pode vir aqui para o meio por um convite da mãe. Ela pode vir aqui para o meio por um convite do próprio pai. Pode vir aqui para o meio por um convite de ambos. Mas ela pode vir aqui para o meio por vontade própria. Na verdade, o que acontece conosco, eu acho que acontece comigo, acontece com todas as pessoas. O maior medo que a gente tem é o medo de ser excluído. Nós temos um medo violento de ser excluído. E esse medo que a gente tem de ser excluído, o que ele faz? Ele faz que quando há um menor risco de que uma família esteja se destituindo, porque teoricamente é isso que acontece na nossa cabeça é como se a família estivesse quebrando, quando há um menor erro, quando há um menor risco, a criança tem uma tendência de se envolver
no meio do relacionamento. Ela vem como que para salvar esse relacionamento. E numa ilusão. A ilusão de que se ela salva o relacionamento, ela salva a família. Quando, na verdade, ela sempre terá uma família. Os pais têm só um relacionamento de casal. Quem tem uma família é a criança. Essa pessoa, ficando ou não, ela existindo ou não, o que vai acontecer é que essa criança sempre vai ter uma família. Mas não é isso que a criança sente. Portanto, a criança acaba se envolvendo aqui no meio. Isso pode acontecer na morte de um dos cônjuges, mas pode acontecer também numa separação de casal. Ou pode acontecer mesmo algo que aconteça que, digamos que eles não se separem, mas eles têm crises profundas dentro do seu relacionamento. A criança não consegue entender isso. Por que ela não consegue entender? Vou te dizer algo agora e guarda bem isso, porque isso vai ser fundamental para você, talvez em alguns outros momentos. Nós, enquanto crianças, nós olhamos para o relacionamento dos nossos pais, como se a gente estivesse olhando para o trailer de um filme e a gente quer tirar conclusões de um filme olhando para o trailer. Você não consegue saber qual é o final, como é que as coisas funcionam, olhando apenas para o trailer de um filme. Tenha certeza de que isso não acontece. E onde é que entra essa dupla transferência que eu estou te falando? Essa dupla transferência é uma transferência de objeto e sentimento. Então, digamos que uma criança tenha entrado aqui. Como eu te disse, por vários motivos ela pode entrar. Isso já serve para a gente abrir espaço para muitas reflexões. Bom, quando ela entra aqui no meio, ela automaticamente terá que tomar um partido. Ela vai tomar um partido. E, consciente ou inconscientemente, ela vai ficar ao lado de alguém. E se ela agora fica ao lado da mãe, o que acontece com ela? É como se ela estivesse olhando apenas para a mãe e virando as costas para o pai. Mas se ela fica ao lado do pai, é como se ela estivesse olhando apenas para o pai e virando as costas da mãe. Tem algo que pode acontecer no relacionamento de casal? Tem. Esse homem pode destratar essa mulher, ele pode brigar com essa mulher, a mulher pode brigar com ele, destratá-lo. Tudo depende do contrato que eles têm e do relacionamento que eles têm. Alguns homens e mulheres terão relacionamentos que são relacionamentos tóxicos, que são relacionamentos violentos durante uma vida inteira. Então imagina, se esse homem com essa mulher tem um relacionamento violento e essa criança entra no meio, o que ela vai sofrer? Ela vai sofrer a violência. E tem algo que vai acontecer naturalmente aqui dentro também. Tem uma coisa que acontece que é aquilo que nós chamamos de alienação parental. Muitas vezes, o que a pessoa faz? Ela utiliza a criança para bater no outro. Então, se isso pode acontecer, pode. E aqui pode ocorrer uma dupla transferência. A dupla transferência pode acontecer em que sentido? Talvez esse homem tenha feito mal para essa mulher. Mal, teoricamente mal para essa mulher. E o que significa fazer mal para essa mulher? Significa que ele tenha tido um comportamento que a mulher não gostou. Mas a mulher não teve como quebrar com esse comportamento. Então ela talvez tenha sofrido muito por isso. Aí imagina que uma criança entra aqui no meio. E aí o que ela faz? Ela olha para o seu pai agora não como um pai, mas ela olha como um homem. E começa, nesse momento, a se afastar desse homem. Então, por conta das coisas de infância, muitas vezes, lembra que a gente está falando de pai, muitas vezes uma criança se afasta do seu pai. Nosso pai tem como papel fundamental nos apresentar o mundo e as coisas do mundo. Então, se ela se afasta do pai, ela acaba ficando com um sentimento que talvez não seja o sentimento mais adequado em relação ao pai. Vou te mostrar o que é essa dupla transferência. A criança está de fora, ela olha para a mãe, ela fica triste, então o sentimento que ela tem é tristeza. Tristeza pelo quê? Tristeza porque essa mãe não consegue ser forte dentro desse relacionamento. Porque essa mãe não conseguiu fazer algo dentro desse relacionamento. Então ela tem uma tristeza e essa tristeza é em relação à mãe. Veja, o sentimento é tristeza e o objeto sentimento vem muitas vezes a partir da mãe. Ela se sente triste porque a mãe não pode fazer algo. Mas quando ela entra aqui, ela acaba fazendo uma dupla transferência. Uma transferência de objeto e sentimento. Então, ela transforma esse sentimento agora em raiva. E raiva de quem? Do pai. Então, ela fez uma dupla transferência aqui. Então, isso pode ser complicado no momento em que a gente vai para o mundo. Porque quando a gente vai para o mundo, veja, por isso que eu disse, qual é a relação que isso tem com a mãe? Comecei te falando nesse vídeo que ia responder determinadas questões e que talvez isso nos ajudasse a refletir. Então veja, essa pessoa, talvez ela não tenha conseguido tomar verdadeiramente a sua mãe como era. Talvez ela tenha tomado a mãe como fraca dentro desse processo.
E aí como é que ela vai aplicar tudo aquilo que a mãe pode oferecer para ela na vida por conta de algo que ela viu na mãe? Entende? Essas coisas, elas são, talvez assim, num primeiro momento, talvez você não consiga entender direito quais são os aspectos ou princípios que estão contidos aqui, filosóficos inclusive. E aí eu diria para você, volte o vídeo se necessário, assista mais uma vez, até que você consiga perceber isso. E perceber é se deixar permear por uma situação como essa. Talvez a partir daí venha essa estagnação e algo bom que de repente a gente possa fazer a partir daí para a gente mesmo. Mas eu quero te ler pelo menos mais uma questão ainda dentro desse vídeo que surgiu, e essa é uma questão que surge, que é muito comum com muitas pessoas, né? Eu vou citar duas coisas aqui que eu acho que elas são interessantes, né? Uma pessoa diz o seguinte, ela diz assim, e aquele pai que quando se separa da mulher, abandona os filhos, não sustenta mais, não dá mais amor para os filhos, nem atenção, e etc, né? Então, isso pode acontecer dentro de um relacionamento? Pode. Quando isso acontece dentro de um relacionamento, quando o pai vai embora, veja, o que eu vou dizer agora, por mais difícil que seja, né? Esse pai, o que aconteceu lá no relacionamento dele, a gente não pode saber o que levou ele para fora para esse relacionamento. Portanto, quando a gente diz assim, bom, nós podemos tomar o nosso pai, nós estamos dizendo de tomar num aspecto muito mais amplo. Primeiro, tomar a nossa vida, isso você já ouviu inúmeras vezes, dentro daquele vídeo eu falo sobre essas coisas. Mas é tomar também a força de seguir em frente e deixar. Força é força, independentemente da polaridade. E aqui ninguém está dizendo, então isso é certo, o que esse homem fez certo, ele abandonou, o que ele fez foi certo. Abandonar o filho, então, está certo. Não, não é isso. O que eu estou te dizendo é que, para ele fazer isso, ele teve uma força. Imagina a força que alguém tem para abandonar algo. A força que alguém tem que fazer para se congelar, muitas vezes é a mesma força que alguém tem que fazer para se movimentar. Então, quando a gente toma essa força, é a força pela vida, é como se a gente dissesse para o nosso pai, eu tomo agora aquilo que você me dá, eu tomo agora a sua força e farei algo diferente com isso, na minha vida, na minha história, pela minha história e pela história da minha família. Então é tomar uma força e seguir em frente. E quando eu aceito sem ter que concordar, isso talvez seja muito bonito. E aceitação, e esse acordar que eu estou dizendo, esse concordar, é diferente em que sentido? Se você pegar alguns livros do Bert Hellinger, ele vai falar exatamente sobre isso. Há uma questão de semântica envolvida dentro desse processo. Então nós precisamos entender que quando ele fala de aceitação, aceitar é respeitar. Respeitar significa dar o devido valor. Ou seja, o que é que dá o devido valor? Então quando eu dou um devido valor a um espaço, eu respeito um espaço. Quando eu dou devido valor a uma pessoa, eu respeito uma pessoa. Então dar o devido valor a essa história significa que eu posso olhar para essa história e ficar efetivamente com aquilo que neste momento é algo com o qual eu queira me alimentar, a partir de onde eu queira crescer. Entende? Então, são processos que necessitam, às vezes, de muitos passos e que necessitam, inclusive, de um suporte terapêutico. As constelações, elas não vieram aqui para ser o elixir do todo, que elas vão resolver tudo. Elas nos ajudam a reconhecer muitas coisas. E depois que a gente reconhece essas coisas, aí eu acho que fica mais fácil para a gente poder caminhar. Uma outra coisa que uma pessoa colocou aqui, que também foi bem interessante, que é o seguinte, né? E quando o nosso pai continua sem respeitar o nosso espaço e nos tratando como se tivéssemos 3 anos de idade ou nos subjugando? Sabe, quando a gente fala de tomar o nosso pai, tem a ver com essa força que eu estou te falando. Então, tomar essa força significa que eu posso ficar com ela. E tem algo que eu falo a respeito dos pais, que eu acho que talvez seja mais um ponto de reflexão, um ponto onde nós possamos refletir agora, talvez de uma forma diferente. E refletir significa deixar-se permear por essas coisas que eu estou dizendo, para você poder encontrar esse ponto dentro de você que te leve para um centro, que te leve para algo maior. Então, veja, eu sempre penso o seguinte, numa relação, vamos falar de ordem e hierarquia. Existe uma ordem e uma hierarquia. Numa relação entre pais e filhos,
Existe ordem e hierarquia. Esses vieram antes, eles têm direitos. Esses daqui, as crianças vieram depois, elas também têm os seus direitos. Então, um direito que esta pessoa tem é de querer dar algo para você, ou querer que você fique com algo. Um direito que esta pessoa que veio antes é o de falar aquilo que ela quiser. Nossos pais, eles vão falar, infelizmente, isso que eu estou te dizendo é mais pura realidade. Eles vão falar aquilo que eles quiserem. Aliás, você fala o que você quiser. É sempre assim. Mas tomar isso é uma outra história. Então imagina, se eu quiser que você carregue um piano, isto é meu. Carregar o piano é seu. Então entende que por N motivos, que eu não sei quais são, né? Porque talvez venha da história deste homem. Então imagina, na história deste homem, talvez ele tenha sofrido uma pressão e uma tensão enorme que o obrigue a falar de um jeito, que o obrigue a olhar para o mundo de um jeito. Eu não posso aqui dizer que eu vou mudá-lo. Eu não consigo mudá-lo. Então talvez ele continue sendo um homem preconceituoso, talvez ele continue sendo um homem duro, talvez ele continue falando coisas que para você não tem sentido. Mas o que você pode fazer? Você pode ficar apenas com aquilo que for importante para você, sem que necessariamente você tenha que tomar tudo o que está sendo dito. Entende? Eu querer te dar um presente é uma coisa, você querer ficar com esse presente é uma outra completamente diferente. Aceitar este presente, tomá-lo como se fosse uma obrigação, é outra bem distinta. Então, eu não preciso concordar com as coisas que meu pai está dizendo, nem tampouco minha mãe. Eu posso ficar apenas com aquilo que vai ser bom para mim e fazer com que, através desse movimento, eu consiga encontrar soluções adequadas para o meu próprio crescimento. Talvez, em alguns momentos, eu possa tomar o meu pai e dizer: agradeço a você pela vida que me deu. Isso é muito bom e é uma pena que você não esteja presente ou não estivesse presente na minha vida. Eu sinto muito por tudo isso, isso é uma pena. Você ainda não conhece quem eu sou, não conhece o que eu posso e o que eu não posso. Que pena, né? O próprio Bert Hellinger fala em inúmeros livros dele que muitas vezes a gente vai dizer isso, que pena. Mas esse que pena vem acompanhado de tomar os próprios pais, de tomá-los do jeito que eles são, sem querer mudá-los. Existe uma máxima, você lembra? Eu venho da área de exatas. Tem uma coisa na área de exatas que é legal de citar agora. A gente fala sempre na área de exatas que existem problemas que são insolúveis. E quais são os problemas que são insolúveis na área de exatas? Esses problemas insolúveis, quando é que a gente toma um problema como sendo um problema insolúvel? Quando a gente quer resolver esse problema a todo custo, mas a gente não tem todos os elementos para resolvê-lo. Isso pode existir? Pode. Ele pode um dia ter uma solução? Pode. Os problemas insolúveis, quando a gente fala de problemas insolúveis, é porque uma das variáveis ainda não está muito clara, ou uma das variáveis ainda não se apresenta ali dentro. E nos nossos problemas mais profundos, existem sempre as variáveis que estão ligadas aos nossos pais, com as quais nós não podemos fazer absolutamente nada. É uma pena, mas todo e qualquer relacionamento, que seja um relacionamento entre duas pessoas, na verdade seja um relacionamento, porque relacionamento é sempre duas pessoas. Você só pode ser responsável por aquilo que é seu. Não há como se responsabilizar por aquilo que é do outro. Não há como fazer nada com aquilo que é do outro. Você pode ficar apenas com aquilo que ele pode oferecer. Porque os pais, eles dão apenas aquilo que eles têm. Eles não conseguem dar absolutamente nada mais. Eles só podem dar aquilo que eles têm. Talvez aquilo que eles tenham te dado não seja o suficiente. E você pode buscar essas coisas, tomando-os a princípio aqui da maneira como for possível e seguindo em frente, apesar de todas as dificuldades. Isso nos traz um pouco mais de leveza. São coisas que elas precisam ser trabalhadas em profundidade. Elas não acontecem apenas não é um processo verbal ou mental. Ele é um processo muito mais emocional e ele é um processo de uma certa caminhada. A gente precisa caminhar com isso até que a gente consiga reconhecer efetivamente essas coisas.
Lógico que eu podia falar de mais elementos que estão contidos aqui, mas eu vou te pedir algo. Ó. Coloque aí as suas questões, porque eu sempre venho respondendo, eu sempre vou dar uma resposta. Então deixa o seu questionamento, deixa a sua indignação, porque fique indignado com algo que a gente ouve, porque às vezes é difícil para a gente, não tem problema. Esse é um canal de relacionamento nosso, está tudo bem assim. Então coloque aí nos comentários, comente, compartilha e lembra de assinar o canal e clicar no sininho para você receber as novas atualizações. Eu espero que esse vídeo te ajude a refletir sobre algumas coisas, alguns passos. É lógico que nós teríamos inúmeros outros passos, mas o nosso vídeo ficaria muito mais longo. Eu espero que você tenha me acompanhado até aqui e que tenha sido útil para você. Olha, vou deixar duas playlists, uma playlist de constelação e uma playlist que fala sobre terapia no nosso dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço. Valeu.